Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da FC Pharma, realizado em parceria com a Abkif. Eu sou Nádia Bento, eu sou head das feiras de Life Science da Nuremberg Mess no Brasil e vou acompanhá-los na jornada de conteúdos da tarde de hoje. Queria de antemão dizer que esse webinar está sendo gravado e que não só ele, como todos os outros 21 webinars que nós estamos realizando nos últimos 4 meses estão disponíveis, não só no site das FCS Pharma Cosmetic, como também vocês podem acessar pelo link nas nossas mídias sociais. Então, na bio tem o link para vocês acessarem todos os conteúdos anteriores. Então, acompanhem o site, sigam as mídias sociais e tem muito mais conteúdo ainda por vir até a nossa jornada, nosso evento nos dias 7 e 8 de outubro. Então, em primeiro lugar, quero agradecer muito a Abkif, esse grande parceiro aí da Nuremberg Mess, das FCS, na realização de mais um conteúdo. Agradeço também ao Pharmaceutical Innovation por toda essa parceria aí, de longa data e, enfim, toda a divulgação dos nossos conteúdos. Gostaria de pedir, as perguntas estão abertas, então, por favor, compartilhem as suas perguntas no Q&A. O modelo de hoje é um modelo mais perguntas e respostas, dúvidas, bate-papos, então, contribua com as suas perguntas e, nos momentos oportunos, podem ter certeza que elas serão respondidas. Hoje nós vamos falar do novo marco regulatório de insumos farmacêuticos ativos. O objetivo desse webinar, ele é falar da importância dessa norma que visa garantir uma maior qualidade nos medicamentos consumidos aqui no Brasil. Então, é claro que trouxemos um grande time de experts para falar com vocês e eu gostaria de convidá-los para dar as boas-vindas. Então, eu começo aqui, apenas fiquem à vontade aí para tirar o áudio do mudo, apenas para dar as boas-vindas de vocês. Começo aqui pelo Fabrício Carneiro de Oliveira, que é especialista em regulação e vigilância sanitária. Ele é servidor de carreira na Anvisa desde 2005 e atualmente ele é coordenador de inspeção de insumos farmacêuticos. Fabrício, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão acompanhando e a todos os outros membros da mesa. Muito obrigada. Compondo a mesa também aqui, Patrícia Castilho, que ela trabalha na Agência Nacional de Vigilância Sanitária como especialista em regulação e em vigilância sanitária desde 2005. E desde 2014 ela é coordenadora da Coordenação de Registros de Insumos Farmacêuticos Ativos. Patrícia, que prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos, gostaria de agradecer esse momento e dar boas-vindas a todos que estão nos acompanhando também. Muito obrigada. Andréa Gaia, compondo aqui a nossa mesa também, doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Brasília, atualmente é especialista em regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem experiência na área de bioquímica com ênfase em enzimologia e em boas práticas de fabricação de medicamentos. Andréa, muito bem-vinda. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. Essa iniciativa é muito importante para a gente melhorar, então, a qualidade dos medicamentos no Brasil, melhorar a qualidade dos insumos que são fornecidos para o mercado brasileiro e iniciando essa semana, então, com o novo marco regulatório de IFA. Dou as boas-vindas, então, a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos com certeza. E para moderar esse debate, nós convidamos a Luciana Carrasco, que é especialista em assuntos regulatórios, atua nessa área desde 2001 e desde 2018 ela é consultora técnica de assuntos regulatórios na Abkif. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a todos e boa tarde. E antes da gente começar o debate, eu também queria agradecer aqui na sala a presença do Norberto Prestes, que é o presidente executivo da Abkif. Então, Norberto, também muito obrigada pela presença, pela confiança. E aproveito para esticar o agradecimento também à Carolina Celani, sempre uma grande parceira nossa aí na Abkif. E antes de começar o debate, de passar a voz para a Luciana, eu gostaria de convidar o José Corrêa da Silva, que ele é presidente da Formil Química e também presidente do Conselho da Abkif, para dar suas boas-vindas e fazer uma introdução a todos ao tema. Então, eu desejo a todos uma ótima tarde e um bom debate.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a organização do evento, FCE, o time todo da Anvisa, esse Dream Team que está reunido aqui para a gente falar sobre insumos farmacêuticos ativos. Tenho certeza que a nossa audiência ela é super qualificada e conhece bem do tema. É um tema complexo, um tema atualíssimo em todo o mundo nos últimos 70, 80 anos, não é nada e não tem nada totalmente resolvido. Esse marco que se inicia agora é uma enorme satisfação para nós que somos produtores, com empresas brasileiras há mais de 40 anos fabricando aqui no Brasil, algumas estrangeiras também, de todos os tamanhos, com várias opções de sínteses, extrações, biotecnologia, biologia. Nós temos um time bem interessante no Brasil de produtores, e esse marco, o que ele nos traz como esperança e desafio? Na verdade, as produções locais brasileiras têm sofrido um aperfeiçoamento desde do advento do PNIF, depois a formação da própria Anvisa, e esse marco vem sendo aprimorado as nossas produções internas com o apoio e o guia e o direcionamento da Anvisa, nem sempre suave, mas necessário, e os produtores brasileiros estão bem confortáveis com a situação desse novo marco. Na verdade, nós estamos até gostaríamos que essa trave fosse um pouco mais alta, para que a harmonização com os nossos competidores do exterior eles sejam igualitários, né? Enquanto as produções na Europa, Estados Unidos, no Japão, Israel e alguns outros países do mundo têm um padrão de operação de boas práticas, a gente observa que alguns outros competidores trabalham com outro guideline totalmente diferente e com muitas dificuldades de adequação. Isso, de certa maneira, é não só um fator de competitividade muito ruim, mas é um fator de risco muito grave, né? Nós não podemos esquecer que o medicamento é consumido por um leigo que sequer entende o porquê que o médico prescritor deu aquele medicamento para ele. Ele não entende absolutamente nada que está naquela cápsula e ele toma em confiança, desde o setor de distribuição farmacêutico até a indústria farmacêutica, que também confia na qualidade do seu suprimento de IFAs, né? E isso, infelizmente, essa cadeia exige um padrão de operação, um padrão de cuidado enorme. Isso, raramente na história industrial da humanidade, tem algum setor que tem que ser tão regulado e tão controlado e tão estandardizado como o setor de medicamentos, justamente por essa razão. A diferença entre um medicamento e um veneno é muito pequena. E o leigo, e estou falando de todos os leigos, né? De qualquer país desenvolvido, no nosso país de desenvolvimento, nos países pobres, esse leigo não tem a menor ideia daquela cápsula que ele está ingerindo, daquela injeção que ele está tomando. Então, isso, as autoridades têm que se esmerar fortemente para isso. E tem que haver uma conscientização geral do fabricante nas várias etapas. Se ele é o fabricante de IFA, tem que ter uma responsabilidade imensa, porque ele não sabe o alcance que terá aqueles miligramas que ele vai fornecer para todo mundo. Se é um fabricante de medicamento, todo o cuidado possível, seja na fabricação, seja na distribuição, seja na conservação, ele tem que ter. A cadeia de distribuição, seja o governo, seja uma cadeia privada, quem quer que seja, tem que tomar um cuidado imenso. E esse cuidado ele começa realmente no insumo. Eu diria que os insumos e os recipientes são a alma do medicamento, que é que vai ter o resultado de eficácia ou não na frente. Então, nós, fabricantes de insumos, temos que realmente bater no peito quando temos um regulamento, um bom regulamento a seguir. E, nesse momento, eu diria que a Anvisa ela está cumprindo a sua missão, fez uma boa regulação, não é a regulação que a associação gostaria, mas é a regulação
que nós entendemos possível. Então, nós entendemos que um cronograma para o setor como um todo. Agora, faço uma chamada especial para a responsabilização de quem faz medicamento. O medicamento é um assunto tão sério, tão grave, todos nós sabemos disso, que a regulação ela sempre vai estar aquém do que aquilo que nós entendemos seja necessário para garantir. Então, nós temos a obrigação, nós temos o sentimento que fazemos algo muito especial. Fazer um IFA ou fazer um medicamento é uma missão. Ele não é um trabalho como vender um parafuso, fazer um comércio. Ele é uma missão. E para fazer essa missão, nós temos que assumir as responsabilidades. E para assumir as responsabilidades, nós temos que acreditar no modelo, de que essa regulação ela não vem para punir, não vem para dificultar, ela vem para orientar ou para estandardizar, para nos colocar no mundo, no lugar que o país precisa. O país é um país grande, em desenvolvimento, moderno, tem um parque industrial farmacêutico maravilhoso, vamos assumir o nosso lugar. E para assumir, nós temos que ter uma regulação harmonizada. Acho que a Anvisa marcou um golaço. Estamos no começo da estrada, nós sabemos disso, temos todo um estoque de coisas aí a tratar ainda por muitos anos, assim como em todos os países. A pandemia nos mostrou isso agora. Nenhum país estava preparado para a confusão que está acontecendo no fornecimento de insumos. E isso só veio a demonstrar que nós temos que estar constantemente vigilantes nessa questão. E podemos, com orgulho, dizer que temos uma agência e tem um time experiente que agora vamos tratar de subir a trave. Esse é o desafio dos próximos anos. Já chegamos aqui, construímos a trave, fizemos o gol. Agora a gente quer aumentar a trave, subir o pau da trave. E nós vamos chegar lá. Muito obrigado pela oportunidade e bom webinar a todos. Obrigada, Correia. Boa tarde a todos. Como o Correia já ressaltou, a ABQIF considera o novo marco regulatório de IFAs positivo para o setor farmacêutico, visto que a elevação do nível da regulação de IFA no Brasil trará isonomia regulatória para o fabricante de IFA brasileiro e o fabricante de IFA estrangeiro. Aproveito a ocasião para parabenizar a todos os servidores da Anvisa pelo dia de hoje, 5 de agosto, onde comemoramos o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, área essencial para a saúde pública. Meu nome é Luciana Carrasco, sou consultora técnica de assuntos regulatórios da ABQIF e serei moderadora deste diálogo. Apresentarei algumas questões que o setor farmacêutico considera importante. Para começarmos o debate e diálogo, eu gostaria de saber se a Anvisa considera que a pandemia de Covid-19 poderá trazer impactos para a implementação das novas normas, RDC 359, 361 e 362. Não sei se você quer começar, a Patrícia, e na sequência a Andréia e o Fabrício. Obrigada. Com relação a, o Correia já bem introduziu, e realmente eu acho que o setor farmacêutico, farmacêutico, a sociedade como um todo não estava preparada de imediato, digamos assim, para essa pandemia, né? Mas obviamente que nós precisamos nos adequar e receber, né, a documentação da melhor forma e dar continuidade às análises e aprovações dos medicamentos até com muito mais agilidade, com mais cuidado exatamente para que não tenhamos nenhuma falta de produtos no mercado, né? Com relação à pergunta específica, né, se as novas resoluções, né, 359, a 361, a 362, que passaram a vigorar essa semana, né, no dia 3 de agosto, se elas impactam, né, na pandemia ou tem algum impacto a pandemia sobre esses regulamentos, no meu ponto de vista, independe ser pelo novo marco regulatório ou sem ser pelo novo marco regulatório um peticionamento e uma avaliação do dossiê do insumo farmacêutico ativo. Se houver necessidade de ter alguma excepcionalidade ou algumas discussões, né, que estão no âmbito do coronavírus para facilidade ou termos de compromisso, enfim, independente se for pela via do novo marco ou não ser pela via do novo marco, a Anvisa vai se comprometer e vai trabalhar da mesma forma, né? Então, eu entendo que não necessariamente tem esse impacto,
né? E até tem um ponto positivo, que é com relação ao novo marco, que nós colocamos todos os assuntos de peticionamento totalmente eletrônicos, né? Então, hoje, as empresas têm uma certa dificuldade em protocolar, né, principalmente os detentores de dossiê de insumo farmacêutico ativo, em enviar para a Anvisa de uma forma eletrônica. Com o novo marco, nós propusemos essa forma eletrônica de peticionamento. Então, eu entendo que por essa via, na verdade, é uma facilidade e não uma dificuldade de, digamos assim, um envio de uma documentação para a Anvisa, por exemplo. Com relação à área de inspeção, eu acho que a área de inspeção foi uma das mais afetadas pela pandemia na Anvisa. A gente realmente foi bastante afetado com o cancelamento de todas as inspeções nacionais e internacionais que estavam agendadas em um primeiro momento, mas também a área de inspeção se preparou logo no início da pandemia para combater, né, para prevenir os danos causados pela pandemia. E a gente publicou ainda em março, no início, acho que foi no dia 13 de março, a RDC 346 de 2020, que foi a RDC que possibilita a certificação com base em documentos de outras autoridades, basicamente PICS e também do Programa Internacional de Racionalização de Inspeção. Então, de certa forma, a 346 veio como um piloto para a 362, então a gente já conseguiu entrar com essa questão da certificação ainda antes da entrada em vigência da 362, e também possibilitou a realização de inspeções remotas, que foram iniciadas, a COINS, dentro da GIMED, foi a área que iniciou as inspeções remotas. A gente iniciou ainda em abril com uma inspeção urgente que a gente tinha que fazer pela COINS, e a COINS deu continuidade em maio. Hoje eu acho que a gente já tem pela COINS a realização de umas 4 ou 5 inspeções remotas, depois o Fabrício pode confirmar quantas são, e a gente se preparou então para isso. Então a gente não espera que tenha um impacto na aplicação da 362, mas a gente está fazendo o possível então com a realização de inspeções remotas ou certificação com base em relatórios de outras autoridades. Obrigada, Andréia e Patrícia. E com relação a esse assunto, né, das inspeções remotas, a BKIF recebeu um retorno positivo sobre esse modelo de inspeção e nós gostaríamos de saber se vocês pretendem continuar a realizar inspeções remotas no período pós-pandemia. E ainda dentro desse assunto, né, considerando que a RDC 362 de 2020, ela prevê no artigo 5º, inciso 2, como uma das modalidades, uma das possíveis, né, meios para certificação de BPF pela Anvisa, ser possível a apresentação de certificado ou documento que comprove o cumprimento de BPF vigente emitido pela autoridade sanitária do país onde está instalado o estabelecimento produtor de IFA, para que a Anvisa conduza na sequência uma análise de risco que fundamente a emissão de BPF sem inspeção em loco, né? Vocês podem concluir por ir inspecionar presencial ou não. Nós gostaríamos de sugerir, né, como vocês já estão tendo agora essa experiência piloto aí em sugestão remota, que nesses casos a inspeção nos fabricantes internacionais de IFA, quando se tratar de autoridade sanitária não equivalente pela Anvisa, vocês utilizem dentro da matriz de análise de risco também a inspeção remota, porque aí acredito que vocês vão ter mais instrumentos para saber se aquela determinada, né, empresa tem condições de ser certificada sem a inspeção presencial. Queria saber a sua opinião, Andréia, e a sua, Fabrício, sobre isso, por favor. Com certeza, a Correia já comentou, a pandemia trouxe vários aprendizados para a gente, para todos. Então, a gente iniciou, né, as inspeções remotas e aprendeu muito com isso.
A inspeção remota, ela tem uma série de limitações, não é ideal, principalmente para verificação de área física. Entretanto, ela também possibilita a análise de documentos, de mais documentos do que o normal até. Então, com isso, a gente está verificando a possibilidade de, no futuro, utilizar a ferramenta da inspeção remota, ou pelo menos o mecanismo dessa que a gente está utilizando hoje para a inspeção remota, como uma análise pré-inspeção, e até realmente pode ser utilizado para verificação dentro da análise de risco, quando a gente tem, por exemplo, tem um relatório de uma autoridade reconhecida, mas não necessariamente para o mesmo IFA. Então, a gente poderia ver o que é específico daquele IFA por meio de uma inspeção remota e não precisar fazer a inspeção in loco, que é a inspeção, ela acaba sendo demandante de muito recurso para a agência, tanto recurso financeiro quanto recursos humanos. Então, a gente pode otimizar o nosso processo de inspeção com o aprendizado da inspeção remota. Com certeza, isso para o futuro, a gente tem novas ideias para utilizar no processo de inspeção. A gente sabe das limitações, a gente acha que não é o ideal, por exemplo, para a primeira inspeção de um site. Entretanto, ela pode ser utilizada, por exemplo, para uma inspeção de acompanhamento, para verificação de não conformidades, de acompanhamento da não conformidade, né, para verificação de capa por parte da empresa. Então, algumas coisas podem ficar no pós-pandemia, que a gente vai ter um novo normal e a gente vai ter um novo processo de inspeção aí aprimorado, melhorado, que a gente aprendeu muito com isso, com certeza. Fabrício, você gostaria de comentar algo? Eu só vou complementar duas informações que a Andréa falou do número de inspeções remotas. A gente já realizou 5 e estamos com mais 4 previstas para os próximos 2 meses, e aí a gente espera que a partir ali, sendo otimista, a partir ali de novembro, quem sabe a gente já possa retomar algumas atividades presenciais. E quanto ao segmento pós-pandemia, é o que a Andréa colocou, ela colocou muito bem. É um processo que a gente está aprendendo com ele tem certas vantagens e certas dificuldades criadas pelo formato. Então, a gente, com certeza, vai ser utilizado em situações em que se aplicam. Por exemplo, ela citou bem, uma reinspeção para avaliar algum item específico, em prazo muito próximo a uma inspeção presencial ocorrida, ou com uma atividade pré-inspeção in loco. A gente pode fazer alguns exercícios online antes, até como preparação para quando for fazer a inspeção in loco, ela ser mais produtiva, você poder trabalhar mais em cima de registros do que em cima de procedimentos, outros documentos. Então, é uma evolução do processo que a gente pretende utilizar na medida do possível. Excelente esse feedback da Anvisa para o setor. E aproveitando, né, esse assunto também, gostaria de saber o que vocês consideram para as indústrias farmacêuticas, né, e farmacêuticas no quesito qualificação de fornecedores, né? Porque agora com o novo marco regulatório ficou mais claro que precisa ser feito também a inspeção no fabricante do IFA, né, em loco. Vocês acham que esse modelo de inspeção remoto também poderia ser usado pelas empresas farmacêuticas e farmacêuticas para inspeção, ou seguindo o raciocínio do que a Andréa falou, para uma primeira inspeção não seria recomendado? Se vocês pensam em fazer um guia ou alguma orientação para as indústrias do setor também no período pós-pandemia, com a experiência que a Anvisa está tendo com esse modelo? Então, a gente, inclusive, está estimulando, né, que as empresas, durante o período de pandemia,
façam a auditoria de forma remota. É estimulado que isso ocorra. Pela RDC 392, a gente já deu essa expectativa, né, que é a expectativa regulatória, que na impossibilidade de se fazer uma auditoria in loco, que se faça pelo menos uma auditoria remota. A gente entende isso, não é, inclusive a ISO também recomenda que a primeira auditoria seja uma auditoria no local mesmo, mas que para auditorias de acompanhamento poderiam ser feitas auditorias de forma remota. Então, é um sistema que, com certeza, a tecnologia veio para ficar. A gente está vendo inúmeras aplicações da tecnologia nesse período de pandemia, como, por exemplo, essa reunião, né? A gente fazia muitas reuniões presenciais, hoje a gente faz todas as reuniões online. Então, com certeza, assim, a tecnologia veio para ficar e o período pós-pandemia, realmente, a gente vai ter uma mudança de mentalidade, é uma mudança cultural até. A gente vai, com certeza, no futuro, utilizar muito mais esses mecanismos de inspeção, auditoria remota, e é estimulado, sim, que as empresas também migrem para esse modelo. E, inclusive, também, com isso, a gente tem pode ter um aproveitamento melhor dos recursos e conseguir verificar até, de repente, mais documentos de forma remota, porque, às vezes, o fornecedor não disponibiliza tudo, às vezes, a agenda do fornecedor ela é muito concorrida e você precisa para auditoria em loco, ele te disponibiliza 1 ou 2 dias no máximo. Então, você tem a possibilidade de fazer a avaliação dos documentos previamente, solicitar mais documentos previamente e verificar em loco somente o que é essencial, que é a questão de área física, as questões que você realmente não consegue verificar somente por documento. Excelente. Eu acho que todo mundo agora na pandemia, né, vai aprender algum ponto positivo para poder praticar realmente no período pós-pandemia, e esse fato de otimizar recursos realmente é muito interessante. Agora eu tenho um outro questionamento que seria para a COIFA, para a Patrícia, porque, Patrícia, durante o novo marco regulatório de IFA, né, isso foi até debatido, mas depois foi se definido que não seria um melhor modelo pelo grupo técnico que participou da revisão da norma e pela agência, né? No novo marco regulatório de IFA, não há previsão para adequação dos medicamentos já registrados. Há uma preocupação do setor farmacêutico com a possível criação de reserva de mercado para fabricantes de IFA aprovados anteriormente à publicação do novo marco regulatório de IFAs. Pois, embora historicamente a Anvisa sempre tenha analisado requisitos técnicos do IFA, nos primeiros anos de criação da agência, a análise não acontecia de forma profunda, e somente com o aprimoramento do conhecimento do corpo técnico da Anvisa, a análise do IFA foi sendo aprofundada. Então, eu queria saber qual a opinião da COIFA, né, sobre esse assunto, e gostaria, por favor, que você se posicionasse. Obrigada. Eu vou aproveitar o gancho da colocação do Correia, quando ele colocou, né, da questão da responsabilidade, né, quando a gente está trabalhando com o insumo farmacêutico ativo ou com o medicamento, enfim, tanto do setor produtivo, né, das farmoquímicas, das farmacêuticas e também da Anvisa, né. Primeiro, também contextualizar que essa decisão foi tomada considerando que a gente ia passar de um cenário de uma avaliação de 60 insumos, né, considerando sais, ésteres, éteres, para todos os IFAs utilizados em medicamentos genéricos similares e novos. Então, assim, fazer qualquer tipo de adequação para todo o mercado farmacêutico, ainda que dessemos muito tempo, nós poderíamos ter alguns problemas aí de, talvez, desabastecimento, de dificuldades, né, de suprimentos, que realmente ensejaram na decisão de realmente não ter a necessidade de ter essa adequação de uma forma escalonada ou estabelecida em anos, enfim, assim como foi para a bioequivalência, né, para os estudos de bioequivalência para os medicamentos similares.
E aí essa decisão também foi tomada considerando que, eventualmente, um fornecedor, ele não fornece só para uma empresa, ele fornece para outras, e a partir do momento em que vai se inserindo no mercado para outras empresas, de certa forma, esses fornecedores vão precisar entrar, digamos assim, com um novo escopo, com a CADIFA, com o certificado emitido pela Anvisa, ou seja, com todos os requisitos que estão sendo estabelecidos por esse novo marco. Mas, obviamente, nós vamos precisar monitorar isso, né, por parte da responsabilidade da Anvisa, e uma verificação de o quanto do mercado nós estamos tendo assim, com CADIFA, né? Quantas empresas estão sendo adequadas por esse novo modelo, quantas não estão sendo. Então, eu acredito que isso não vai acontecer do dia para a noite, não vão ser em semanas e meses, enfim, a gente tem aí um período de transitoriedade inicial de 3 anos, né? E a gente entende que nesses primeiros 3 anos a gente talvez vai estar engatinhando, espero que engatinhando com rapidez, não com tanta como um bebezinho, digamos assim, que engatinha muito com dificuldade, mas assim, não vamos ter todos os produtos nos primeiros 3 anos com CADIFA, isso que eu estou querendo colocar. Então, mas daqui 5 anos, como nós vamos estar? Né? Nós vamos ter 20%, 30%, 50% já do mercado com CADIFA, ou não, né? E aí, eu acho que nesse momento nós vamos ter que fazer uma nova avaliação e verificar, é preciso fazer algum tipo de determinação de escalonamento, de ver os produtos no mercado ou não? A nossa expectativa é que não, que o mercado, de certa forma, vai se ajeitar, vão preferir a CADIFA, porque, de certa forma, para o pós-registro do medicamento, isso é bastante interessante, do ponto de vista, né, das mudanças, da facilidade das mudanças. Para o fabricante do IFA, para o detentor do DIFA, isso também é bastante interessante, porque ele passa a não ter que enviar 1000 vezes uma documentação ou cumprimento de exigência para diferentes processos. Então, assim, o sistema, ele está sendo colocado de uma forma muito mais eficiente, mais objetiva, mais clara, e como foi colocado aqui, né, na questão da qualificação de fornecedores, vai mudar a lógica, né, desse relacionamento em fabricante de IFA, fabricante de medicamento e Anvisa. Então, a nossa expectativa é que o mercado queira isso, que vai ter mais CADIFAs do que menos CADIFAs, enfim, nos processos de medicamento, e que ele vai, de alguma forma, se autorregular. Mas, obviamente, faz parte da responsabilidade da Anvisa acompanhar isso, verificar isso, e caso isso não ocorra, que é a nossa expectativa inicial, tomar uma outra ação que nós vamos, obviamente, discutir, enfim, e verificar a melhor forma de aplicar. Além disso, eu queria lembrar que o pós-registro que foi estabelecido na 361, o pós-de-medicamento, né, ainda depois da consulta pública, foi decidido, inclusive, até para fortalecer essa questão, né, do aumento da regulação desses que já estão no mercado, que os documentos para fins de aprovação no medicamento, ainda que as empresas não optem pela CADIFA, né, daqueles que já estão no mercado, a documentação no que se refere ao dossiê do IFA é para ser a mesma em relação aos que vão aplicar segundo a CADIFA. Então, tecnicamente, documentalmente, isso vai ter o aumento, né, dessa necessidade, né, de atualização desses dossiês, e a partir do momento eu penso, né, que se o detentor do DIFA vai ter que apresentar todos os documentos de acordo com a resolução da CADIFA, mas ainda que não seja a CADIFA, ele vai querer migrar para a CADIFA, porque vai ser mais interessante para ele do ponto de vista documental e de atrativo, digamos assim, né? É uma expectativa que a gente precisa monitorar e faz parte da responsabilidade da Anvisa tomar alguma ação caso isso não se concretize. Obrigada, Patrícia. É importante mesmo, né, que a Anvisa e o próprio setor monitore a norma nesse período. Ela entrou em vigor essa semana, ainda estamos no meio da pandemia, mas como você própria colocou, nos próximos 5 anos, eu acho que vocês já conseguem definir uma estatística de como ficará isso, e se realmente há necessidade de sair uma nova norma, porque nada está escrito em pedra, dessa norma ser revista e de os produtos que já estarem no mercado terem que passar por algum tipo de adequação.
E seguindo essa linha de raciocínio dos produtos que já estão no mercado, né, um fato que chamou a atenção da associação foi que após a publicação da RDC 57 de 2009, da IN 15 de 2009, da IN 3 de 2013, em 2016, quando quase todos os fabricantes da lista de registro de IFA já haviam sido inspecionados pela Anvisa, foi verificado que mais de 50% das empresas fabricantes dos insumos objetos de registro deixaram de exportar seus produtos para o Brasil. Este fato se deu devido à suspensão da importação das empresas consideradas insatisfatórias após as inspeções da Anvisa e devido aos indeferimentos das petições de registro de IFA. Considerando que a RDC 362, ela prevê no artigo 9º que a Anvisa poderá a qualquer momento realizar inspeção sanitária de rotina ou de investigação de denúncia ou de possível irregularidade em qualquer fabricante de IFA utilizado em medicamento no Brasil, independentemente do pedido de certificação de BPF, eu gostaria de saber se diante desse histórico aí das inspeções internacionais, né, dos IFAs da lista da 57, a Anvisa pretende estabelecer um cronograma para inspeção em todos os fabricantes de IFA do exterior que forneçam insumos para o Brasil e, claro, né, começando pelos fabricantes que não têm BPF de autoridade sanitária equivalente, que são utilizados, de repente, em grande número de petições de registro aqui no Brasil e também em fabricantes de IFA que estão há muito tempo sem a empresa farmacêutica apresentar nenhum tipo de petição pós-registro na Anvisa, porque muitas vezes, como o Correia colocou no discurso inicial, né, a indústria farmacêutica ela não é notificada, e vocês sabem bem disso, da mudança, e a empresa do IFA pratica e a farmacêutica fica sabendo bem depois. Então, eu gostaria que, por favor, que a Andréia e o Fabrício comentassem sobre isso. Então, pegando também o gancho do que a Patrícia falou, embora a gente não tenha um prazo ou tenha solicitado a adequação dos IFAs antigos à CADIFA e ao novo marco, a gente tem o estabelecimento do programa de inspeção de IFA com a RDC 362. E com isso, a gente pretende fazer um acompanhamento dessas empresas que têm IFAs em processos de registro na Anvisa, em produtos registrados no Brasil que estão sendo fornecidos para a população. Porque, embora eles não sejam obrigados a se adequar, a migrar para a CADIFA, eles não são isentos do cumprimento de boas práticas de fabricação, porque o cumprimento de boas práticas de fabricação é obrigatório para todos. Não é obrigatório a apresentação do certificado, mas é obrigatório, sim, o cumprimento. A RDC 69 de 2014 internaliza o ICHQ7 no Brasil e obriga que todos os fornecedores, fabricantes de IFA para algum medicamento registrado no Brasil cumpram com as boas práticas de fabricação. Então, é sim obrigatório o cumprimento de boas práticas de fabricação e por isso a gente está estabelecendo com a RDC 362 um programa de inspeção internacional de IFAs que possuam, que estejam em algum registro, em algum medicamento que esteja sendo fornecido à população brasileira. Não é a intenção da Anvisa inspecionar todos os que tenham descritos em registros, mas é a intenção da Anvisa a gente atuar no maior risco, que seriam justamente aqueles que não têm certificação ou não têm inspeção de uma autoridade reconhecida. Então, sim, é a intenção nossa de atuar nesses fabricantes que não tem uma inspeção ou uma certificação de autoridade que a gente considere com requisitos equivalentes, que siga esse HQ7 e a BPF, que é a BPF de IFA. Ainda com relação a isso, com relação às mudanças na rota de síntese ou mudanças no processo de fabricação de IFA, que podem não ser comunicadas ao detentor do registro,
Isso também já está estabelecido, bem estabelecido na RDC 301, que estabeleceu também um novo mecanismo, né, novos critérios para a qualificação de fornecedores. E, inclusive, uma das coisas que precisa estar prevista de acordo para cumprimento das boas práticas de fabricação do medicamento é que você tenha um quality agreement com o fornecedor do IFA e que ele seja obrigado realmente a te comunicar de todas as mudanças que venham a ocorrer no IFA. Então, a RDC 301 também abordou isso com relação a que precisa ter um acordo de qualidade entre o fabricante do medicamento e o fornecedor do IFA, para que ele seja comunicado de todas as mudanças que possam afetar a qualidade do IFA e, por consequência, a qualidade do medicamento. Não sei se o Fabrício quer complementar. Isso, eu ia Sim, perguntar. Vou fazer um complemento. Inclusive, esse programa de monitoramento, agora ele está 100% descrito como que está formalizado na RDC, mas na própria RDC 39 existia uma frase parecida sobre a inspeção sem a vinculação pedido de certificação. E neste ano nós tínhamos iniciado o nosso programa de monitoramento. A gente já tinha conseguido fazer a seleção, eram IFAs que não eram das INs, não eram IFAs registrados, a gente fez uma seleção baseada em risco e tínhamos iniciado, conseguimos, infelizmente, por causa da pandemia, fazer uma única inspeção no mês de fevereiro e tivemos que cancelar as seguintes, que tínhamos em março, em abril, maio, já tínhamos um cronograma formado para essas inspeções. Mas assim que possível, elas vão ser retomadas também dentro da nossa capacidade operacional para a gente continuar com esse processo de melhoria, né? E considerando, inclusive, esses IFAs que ficarão nos registros de forma legada, né? Eles são IFAs que já estão, que a princípio não vão entrar na CADIFA, e aquilo que a Patrícia falou. A partir do momento que a gente chegar ali 2, 3 anos, a gente vai avaliar qual é o percentual de IFAs que tem CADIFA e o que não tem CADIFA. E a partir disso a gente pode ter o foco no que ficou sem CADIFA para esse programa de monitoramento. Então vai ser sempre um trabalho junto entre a área de inspeção e a área de registro para a gente manter esse monitoramento completo e forte, independente de ter ou não CADIFA. Ótimo, Fabrício. Acho que isso tranquiliza, né, essa preocupação do setor farmacêutico com os produtos que já estão no mercado, e é uma ótima notícia. E ainda nesse sentido, né, de monitoramento das empresas pela área de inspeção da Anvisa, eu gostaria de parabenizar vocês pelo relatório que vocês publicaram recentemente com revisão anual das inspeções em farmacêuticos nacionais. A BIQIF achou que o relatório ficou excelente e mostra a evolução do setor farmacêutico brasileiro. E aí nós gostaríamos de saber se vocês da COINS, né, e da GGFIS, se vocês pretendem fazer um relatório também com as impressões da agência sobre as inspeções internacionais dos fabricantes de IFA, se existe essa possibilidade. Sim, a gente está trabalhando para também fazer um relatório, não da mesma forma, porque no caso das empresas nacionais, a gente consegue fazer um acompanhamento muito próximo. O número de inspeções no período é muito maior, né, para ficar mais fácil mostrar essa evolução, tudo. No caso internacional, a frequência de ida em inspeções na mesma empresa é um pouco menor. Mas a gente vai estar trabalhando num relatório para tentar desenhar um panorama internacional dos IFAs baseado no que a gente inspeciona. Né? E, além disso, tem que considerar também que o relatório hoje ele é baseado nos IFAs da IN, né? Um número relativamente pequeno de IFAs. Então, seria um relatório de alcance um pouco limitado, apesar que nós vamos, sim, nós estamos trabalhando na construção disso também. E o relatório, só complementando também, esse relatório das farmacêuticas nacionais, a gente pretende fazer uma atualização
anual, né? Sempre publicar, disponibilizar agora uma versão anual com os dados atualizados para acompanhamento de todo o setor. Obrigada, Fabrício. Considero também uma notícia muito positiva, vocês atualizarem o relatório das farmoquímicas nacionais anual, e agora com esse programa de inspeção internacional, talvez não seja possível fazer um relatório tão completo agora, mas no futuro, também para daqui 5 anos, eu acredito ser possível e que vocês farão algo com a mesma excelência para o setor. E eu gostaria agora de tirar uma dúvida, seria para as duas áreas, tanto a COIFA quanto a COINS e a AGIMED, sobre insumo farmacêutico ativo atípico, porque na norma da RDC 3.9 da CADIFA está que não é aplicável para insumo farmacêutico ativo atípico, que usualmente são utilizados majoritariamente em registro de medicamento específico. Mas eu gostaria de verificar se esse entendimento está correto, que um IFA ele é classificado como atípico, né, e sua respectiva utilização pelo fabricante de medicamentos são consideradas exceções na regulamentação de boas práticas de fabricação de medicamentos. Os IFAs atípicos são substâncias que não são produzidas por farmacêuticos, mas sim por outros segmentos industriais, como, por exemplo, o silício orgânico, que é disponibilizado para a indústria farmacêutica pela indústria de minerais. Todos os insumos que forem fabricados pela indústria farmacêutica em grau farmacêutico, que estiverem de acordo com as boas práticas de fabricação de insumo, que é a RDC 69 de 2014, eles são classificados como insumos farmacêuticos ativos. E nesse caso, se eles forem utilizados em petições de registro de medicamento novo, inovador, genérico e similar, né, de forma associada, por exemplo, com um IFA sintético, se eles precisam, nesse caso, de ter o CBPF e a CADIFA, visto que a empresa que produz esse insumo, ela faz ele em grau farmacêutico e cumpre com os requisitos de BPF, portanto, ele não seria mais um atípico. Aí gostaria de ouvir primeiro a área de inspeção e depois a Patrícia, por favor. Então, a questão de certificação, ela vai depender muito da necessidade de registro ou não. Se vai ser registrado como sintético, inovador, novo, ou inovador, novo, genérico ou similar. Isso vai depender muito de como o produto será registrado. Mas a questão do IFA atípico, ele está descrito na RDC 301, na indisponibilidade daquele material como grau farmacêutico. Ele precisa ter a justificativa de indisponibilidade no grau farmacêutico. E aí, realmente, vai ser uma questão bem complicada de resolver, uma vez que como que a gente vai ter a certificação de uma matéria-prima que não possui grau farmacêutico. Aí também cabe ao detentor do registro, né, ao possível detentor do registro, fabricante do medicamento, qualificar o seu fornecedor de acordo e exigir que ele cumpra, então, as boas práticas de fabricação. E dessa forma, até, de repente, seria possível o cumprimento das boas práticas de fabricação e poderia ser até possível o cumprimento, o certificado de boas práticas de fabricação. Mas o IFA atípico, por definição, ele já é que não é proveniente da cadeia farmacêutica. E aí o próprio fornecedor, o próprio fabricante do medicamento é que vai ter que fazer uma avaliação de o que seria aplicável, quais são os requisitos necessários para ele aceitar esse fornecedor. Então, isso é o que está descrito lá na RDC 301, no artigo 377, se não me engano, que você tem que verificar os riscos, mitigar os riscos e, então, verificar se você pode realmente aceitar. Não é simplesmente porque ele é atípico que você aceita qualquer coisa.
Ele é atípico, mas você vai ter que qualificar e ver o que é aplicável para ele e quais os riscos que você pode aceitar. E lembrando a frase do Correia do início, o responsável pelo medicamento é o fabricante do medicamento. Então, ele é que tem que saber o que ele pode aceitar de um fabricante de IFA, porque a responsabilidade é toda dele. A responsabilidade de colocar um produto no mercado é toda do fabricante do medicamento. Então, isso vai ter que ser verificado. Agora, a necessidade de certificação de boas práticas, aí vai depender da necessidade do registro, vai depender da classe em que ele se encontra com relação ao registro. Complementando um pouco, não sei se a Andrea terminou a fala, desculpa te interromper, você terminou? Com relação a IFA típico, eu vejo que a gente precisa até de uma discussão específica, sabe, Luciana? Porque todos os eventos e discussões, e nós recebemos bastante perguntas, né, com relação à necessidade de ter CADIFA para IFA típico ou não, mesmo que esteja associado a um medicamento genérico, novo, inovador ou similar. E nós colocamos que não, né? Nós optamos em não solicitar a CADIFA para os IFAs atípicos, porque tem essa particularidade realmente de, normalmente, né, como a Andrea colocou e você colocou também na própria definição, são utilizados em outros mercados, então que não necessariamente tem o grau farmacêutico. Então, assim, nós optamos em não colocar, né, não exigir CADIFA para esses IFAs. Então, o que hoje, né, a RDC 362 coloca de documento ela coloca até de uma forma genérica, apresentar a documentação de acordo com o regulamento específico ao qual esse IFA, se isolado, seria atendido, digamos assim, que normalmente pela categoria de polivitamínicos, né, pelos medicamentos específicos, enfim, que normalmente é enquadrado esses IFAs atípicos quando isolado. E aí a documentação vem, né, muito mais enxuta, não é um dossiê, mas tem dados, né, de controle de qualidade, dados de conformidade com compensos oficiais, com a farmacopeia. Essa questão do certificado eu entendo que é uma situação a ser avaliada, não está sendo exigido, mas precisa ter boas práticas de fabricação. Então, como, né, e o que essa empresa precisa ter para poder apresentar a documentação para a Anvisa. Mas, assim, eu recebi algumas empresas em alguns momentos aí, durante toda a discussão do marco, e as empresas querem, na verdade, uma definição clara, objetiva da Anvisa, no meu ponto de vista, do que queremos, né, para os IFAs atípicos. Então, eu vejo que a gente precisa, por parte da Anvisa, aprofundar mais esse tema, né, e também, por outro lado, como a Andrea colocou, também o setor farmacêutico, especialmente os detentores de medicamento, do registro do medicamento, verificar que também não é porque é atípico, então porque eu não preciso ter CADIFA, porque não necessariamente eu tenho a obrigação de ter o certificado, que eu também posso descuidar, digamos assim, desse fornecedor, porque ele vai fazer parte do seu produto, né? Então, eu entendo que é um tema que a gente precisa se aprofundar, tanto a Anvisa quanto o setor produtivo, e eu vejo que são próximos passos, mas respondendo especificamente a sua pergunta que se refere a CADIFA, não é necessário ter CADIFA para esses IFAs. Obrigado, Patrícia e Andrea. Eu concordo que esse assunto precisa ser melhor debatido. A BIQIF, inclusive, ela instituiu um grupo de insumos farmacêuticos ativos atípicos. Já contatamos a AINT, Assessoria Internacional da Anvisa, para a realização de um seminário com participação do Health Canada e da Anvisa, para a gente entender melhor a regulamentação daquele país e ver se a gente precisa de um marco regulatório específico para os atípicos ou não. Então, a gente vai ter uma outra oportunidade de debater isso. E agora, aproveitando o tempo aqui que está restrito, acho que dá para eu fazer mais uma pergunta, mas eu estou vendo que a gente está recebendo várias perguntas de caráter técnico também, então eu já deixo aqui a sugestão para
gente fazer depois, a BIQIF, a Anvisa e as demais associações. Hoje a gente está com participação aqui da ANAC, do Sindusfarma e da Bifina, de fazer alguma coisa conjunta depois, mais ou menos como foi feita quando foi lançado o novo marco regulatório de boas práticas de fabricação de medicamento, um dia só para perguntas técnicas e vocês explicando a norma, fica a sugestão para um próximo evento. E como foi colocado também no discurso de abertura, né, hoje do evento, e considerando essa questão de o Brasil e o mundo está tentando diminuir a dependência na importação de IFA, a BIQIF está participando de um grupo técnico, o GT Pharma, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de fomentar a produção de insumos no nosso país. E, nesse sentido, nós entendemos que será importante serem feitas alterações em algumas normativas da Anvisa, como, por exemplo, a inclusão de dispositivo específico na RDC 359 para que seja priorizada a concessão de CADIFA para fabricante de IFA brasileiro, de forma desvinculada do registro de medicamento, porque teve o projeto piloto recentemente do manual da CADIFA e várias empresas associadas sempre me perguntavam, estão perguntando em qual número, o número do processo da indústria farmacêutica do medicamento que eu estou vinculada, eu posso colocar um número fictício, a gente sabe que tem a possibilidade de carta de intenção, mas aí como o objetivo é fomentar a fabricação do IFA brasileiro, eu acredito que um dispositivo específico para os IFAs fabricados aqui no Brasil, independente do capital da empresa ser estrangeiro ou nacional, né, a empresa instalada no Brasil, seria importante para o setor e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Com relação à questão da prioridade, né, da CADIFA desvinculada, né, com relação aos fabricantes nacionais, eu vejo que isso é uma política, né, em que eu não posso colocar que não é possível, não é viável, não e eu entendo que a gente precisa discutir, sim, esse tema, né, até de uma forma separada ao marco, porque eu acho que a gente discutiu muito a questão da necessidade de um aprimoramento técnico, né, de harmonização internacional com todos os guias do ICH, subir a régua, como o Correia colocou. Então, a nossa preocupação com relação a esse novo marco foi muito do ponto de vista prático, técnico, enfim. Essa prioridade, né, né, ter a CADIFA desvinculada para a aprovação e análise para os IFAs fabricados nacionalmente, localmente, eu vejo que é uma política, né, que eu entendo também a gente precisa verificar essa questão do fomento, né, e realmente de uma mudança de mais fabricantes realmente tendo espaço aqui no Brasil para produção de IFAs. Então, assim, a gente escuta né, até da própria BIQIF, algumas falas com relação a ter incentivo de governo ou capital estrangeiro, enfim, para fins de ampliar o parque fabril de insumo farmacêutico no Brasil. Então, assim, eu vejo que nós estamos no início. Isso, assim, podemos discutir? Podemos, né? Eu não tem como colocar isso em uma política maior e uma decisão de diretoria da Anvisa, né? Se isso pode ser uma prioridade ou não, mas eu vejo que é uma possibilidade que a gente pode estudar aí nos próximos meses e, enfim, ou anos, não sei. Eu queria só aproveitar o momento que talvez acabe aqui, são 17 horas, para falar que a gente acabou de noticiar né, no site da Anvisa, enfim, um pouco das boas-vindas ao novo marco regulatório, uma notícia geral, em que incluímos também o manual administrativo para a submissão da CADIFA, com as principais orientações, e algumas informações de cunho geral, com os códigos de assuntos já disponíveis, que já estavam disponíveis desde segunda-feira, mas eu estou olhando um pouquinho aqui para o lado, para o e-mail, para confirmar que acabou de ser noticiado, então vocês podem, todos que estão nos acompanhando, ver essa notícia e, enfim, já começar a utilizar o manual e os assuntos disponíveis, tanto de CADIFA quanto de certificação, que houve uma atualização de checklist. Só aproveitando o momento.
Excelente, obrigada, Patrícia. E com relação ao tempo, eu gostaria de ver com a Nádia. Dá para fazer mais uma pergunta? Como que estamos, Nádia? Acho que seu microfone está fechado. Já são 17h01. Eu ficaria... A última pergunta e a gente vai para o... Pode ser uma última pergunta apenas? Sim, uma pergunta então para fechar. E como eu coloquei, né, esse assunto, vocês sabem bem que são da Anvisa, sempre que ele entra em debate, surgem várias perguntas e a gente recebeu várias aqui da audiência que não vão poder ser debatidas, mas fica a sugestão para um próximo evento. Então, para a gente fechar as perguntas, eu gostaria de fazer uma última colocação para a equipe de inspeção. Desde 2015, a Anvisa ela foi incluída na lista da Europa, o whitelist de países com equivalência nos controles de insumos farmacêuticos. Foi muito bom para fomentar as exportações dos insumos fabricados no Brasil, mas hoje há uma grande expectativa do setor farmacêutico para que o Brasil ele seja incluído também no acordo de reconhecimento mútuo da Europa para inspeções de boas práticas de fabricação de IFAs. Eu gostaria de saber, Andréia e Fabrício, se vocês têm alguma informação sobre esse processo. Então, o que a gente está pleiteando, na verdade, não é um reconhecimento mútuo com a Europa, na verdade, é a entrada do Brasil nesse programa de racionalização internacional de inspeção, que é o programa, as autoridades que são participantes desse programa, que a gente vai considerar que são equivalentes aos mesmos requisitos do Brasil, que a gente vai considerar para certificação pela 362. Mas ele é um programa para racionalização de inspeção internacional. Ele não é necessariamente um reconhecimento mútuo. Para a gente finalizar a entrada do Brasil, a gente já formalizou a solicitação de entrada no Brasil nesse programa. Para finalizar a entrada da Anvisa no programa internacional, a gente precisa só ter assinado o acordo final de confidencialidade, de troca de informações e cooperação entre o EMA e a Anvisa, que a gente ainda não tem esse acordo formalizado. Então, a gente precisa que os diretores das agências assinem esse acordo. A gente tinha previsto uma reunião bilateral para a reunião do ICDRA que ia acontecer agora em outubro, mas a princípio a reunião também foi cancelada, então a gente ainda não sabe exatamente quando vai ocorrer a assinatura do acordo. E com a assinatura do acordo, então, a gente entraria no programa de racionalização de inspeção. Mas o programa não é bem um reconhecimento mútuo, na verdade, ele é um programa de cooperação para a racionalização das inspeções internacionais em fabricantes de IFA, uma vez que todas as autoridades passam pelo mesmo desafio de muitos fabricantes de IFA para inspecionar, né? Então, ele é um programa de cooperação semelhante ao PIX para insumo farmacêutico. Obrigada, Andréia. Eu acho que agora ficou mais claro, porque existe realmente esse acordo de cooperação e existe também dentro, né, da União Europeia o MRA, da sigla em inglês, com países onde eles têm reconhecimento mútuo. E como a gente chegou ao final do tempo aqui, eu só gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, ao convite pela BICIF, a FCE Pharma e a todos vocês da Anvisa e a audiência que acompanhou com a gente até aqui o final. Vou passar a palavra para a Nádia para ela fazer um encerramento. Muito obrigada. Nós da FCE que agradecemos, Patrícia, Luciana, Andréia, o Fabrício, Correia, Norberto, muito obrigada a todos aí pelo tempo de vocês, por esclarecerem diversas dúvidas aqui. Infelizmente o tempo é curto, mas tenho certeza que esse debate duraria muitas outras horas, então buscaremos novas oportunidades para voltar a discutir esse tema. Então, de alguma forma, muito obrigada a todos, obrigada a toda a audiência, que uma audiência incrível que esteve presente conosco na tarde de hoje. E acredito que até o próximo debate. Novamente, muito obrigada, BICIF, obrigada, Anvisa.
e a gente se encontra no próximo evento.